Construção de arcos. O AutoCAD coloca à nossa disposição uma série de ferramentas para a construção de arcos. Basicamente, anda tudo à volta de um comando, que é o comando ARC, mas depois tem várias formas de construção dos mesmos. É isso que eu vou explicar neste tutorial. Ora bem, para aceder ao menu ARC, ou ao comando ARC, vou ao menu Draw e depois procuro o ícone do arco. Não vou clicar ainda, vou clicar sim na seta que temos ao lado, que nos vai disparar um menu de opções do comando arco. E aqui temos as diferentes possibilidades de construção de um arco. O que é que eu vou fazer? Vou começar pela primeira opção. Basicamente é uma opção com 3 pontos, que me permite construir um arco a partir de 3 pontos consecutivos, que eu vou assinalar no ecrã qual a sua, digamos, localização. Clico. Eu vou dizer, por exemplo, nestas linhas que eu já aqui construí, que o meu arco vai começar, reparem, ele está a solicitar o Start Point, vai começar aqui, assim ele pede o segundo ponto, Second Point, repararem, vou, por exemplo, dizer que é aqui, e a seguir pede-me um End Point, o ponto final do arco, eu vou dizer que é ali. Muito bem. Ele construiu o arco, se eu clicar em cima do arco, ele inclusive vai me dar a informação de qual é o centro desse arco. Ou seja, com base naqueles 3 pontos que nós distribuímos, ele criou um arco e tem ali a informação de onde é o centro desse mesmo arco. Esta é a primeira opção. Segunda opção, Start, Center, End. O que é que isto é? Ele vai-me pedir 3 pontos distintos por esta ordem. Ponto de início, ponto de centro e ponto final do meu arco. Então, o que é que eu vou fazer? Vou pegar isto aqui, vou chamar a opção Start. Agora está-me a pedir Center Point. Reparem que é em baixo na linha de comandos. Ele vai-me pedindo passo a passo a informação que necessita, assim como aparece aqui também no ecrã essa mesma questão. Neste caso está-me a pedir o Center Point. Vou dizer que é aqui. E agora vou dizer que o End Point será aqui. Está feito. Temos aqui neste caso um arco com um ângulo de 180 graus e um determinado raio, e está construído. Ora bem, seguinte opção. Temos aqui a opção Start, Center, Angle. O que é que isto permite? Possibilita que eu tenha que, neste caso, colocar o ponto de início, o ponto de centro e um ângulo. Ou seja, vai ser o ângulo que o nosso arco vai descrever. Então, eu vou construir o arco Start. Vou dizer que o meu Start Point é aqui, o meu Center Point é aqui, e vou dizer que ele vai fazer 60 graus. Aqui tem que digitar no teclado e fazer Enter. Ok? Já fez, é só para terem a certeza que realmente isto corresponde à realidade. Vou medir o ângulo que aqui temos. 60 graus. Ok. Vou apagar. Vamos continuar. Opção Start, Center, Length. O que é este? Este comando permite-nos inserir o Start, o Center e depois definir um comprimento desde o ponto de início do arco ao ponto final do arco. Então vou clicar. Aqui. O meu arco começa neste ponto. Vou dizer que o Center Point será aqui. E vou dizer que ele terá um comprimento aproximado de 50. O comprimento aproximado de 50 será entre este ponto e este. Eu vou aqui medir a distância entre este ponto e este ponto, e vocês vão ver que são os 50 que nós há pouco digitamos. Não é o comprimento do arco propriamente dito, mas sim uma reta desde o ponto de início até ao ponto final, dá-nos o valor que nós digitamos há pouco, 50. Agora, construção de um arco a partir de um Start, End e Angle. Ponto de início, ponto final, ponto de ângulo de arco. Vou clicar, vou dizer que o meu arco começa neste ponto, vou dizer que ele termina neste ponto e vou dizer que ele tem um ângulo de 45 graus. O que é que ele fez? Basicamente ele reajustou o meu arco
por forma a dar-lhe um centro que configure que ele tenha ali 45 graus de ângulo. E está construído. Opção seguinte, Start End Direction. Eu vou dizer que o meu arco começa aqui, o meu arco termina aqui, e vou dizer que a direção dele será esta ou será esta. Ou seja, possibilita-me fazer arcos em dois sentidos diferentes, considerando sempre um start e um endpoint. Neste caso, start. Neste caso, para este lado, ficaria nesta exposição. Se eu puxar o meu rato para baixo, ele possibilita esta opção, consoante eu esteja acima ou abaixo da reta teórica que une estes dois pontos. Se eu estiver assim, ele constrói assim. Se eu estiver assim, ele constrói, por exemplo, assim, assim e assim. São as diferentes formas consoante eu posiciono o meu cursor à direita, à esquerda, acima ou abaixo da reta que une os meus dois pontos. Depois temos a opção Start End Radius, início, fim e raio. Vou clicar, vou dizer que o meu arco inicia neste ponto, termina neste, e vou-lhe dar um raio, por exemplo, de 85 mm. E o meu arco fica concebido. Ele tranca estes dois pontos, passa por eles garantidamente, e vai ajustar a sua curvatura ao raio que lhe digitar no teclado. Depois temos o Center, Start, End. Center, Start, End. Center, Start, End. Vou repetir. Ponto centro, ponto início, ponto final. Está o meu arco concebido. Center, Start, Angle. Center, ponto início, e eu vou dizer que vou ter 45 graus. Reparem, ele ficou daqui para aqui e não daqui para ali. Isto porquê? Mais uma vez, porque o AutoCAD, quando faz os arcos, constrói por predefinição no sentido contrário aos ponteiros do relógio. Seguinte opção, Center, Start, Length. Clico, vou dizer que o meu centro é aqui, o meu ponto de início é aqui, e vou dizer que o meu comprimento será 100. Este comprimento, se bem se recordam, é a distância em linha reta entre o ponto de início e o ponto final do meu arco. E aqui está os 100 mm. Depois temos a opção, por último, contínuo. O que é que ele me permite? Permite-me construir arcos contínuos a partir da última entidade gerada. Ou seja, eu clico e ele vai sempre criar um arco a partir do último ponto que eu gerei. Reparem que eu há pouco construí um arco a partir do último ponto do arco anterior. E agora, quando eu ativei a opção contínuo, o que é que ele fez? Basicamente foi buscar o último ponto da última entidade que eu criei e a partir daí permite-me colocar um outro ponto a partir do qual ele vai gerar um arco. E aqui está.